Olá, o meu grupo é constituído pelo Luciano, por mim, Nicolas, pela Tayla e pela Tainá, e a gente vai falar sobre Paulo Mendes da Rocha e a contextualização do arquiteto e crítica à obra Cais das Artes. Agora vamos falar sobre a biografia. Paulo Mendes da Rocha nasceu em 25 de outubro de 29, em Vitória, no Espírito Santo, e ele se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Mackenzie em 1954. Aqui alguns dos prêmios que ele recebeu, sendo o mais importante dele o Pritzker em 2006, nos Estados Unidos. Bom, logo que ele se formou, ele se tornou um arquiteto de grande prestígio, e tanto dentro como fora do Brasil. E por conta disso, ele foi convidado em 61 por Vila Nova Artigas para ser professor da FAO. Então, ele passou a integrar um grupo de arquitetos que, com a liderança de Artigas, constituiu a chamada Escola Paulista. E a Escola Paulista se caracteriza pelo emprego brutalista do concreto armado e pela ênfase em soluções estruturais de grande porte. Em 1969, ele foi afastado pela ditadura militar e foi reintegrado ao corpo docente somente em 1980, após a anistia. Paulo Mendes da Rocha, ele se destaca na arquitetura contemporânea do país, ajudando a moldar esse estilo. Pode-se dizer que, pelo amplo reconhecimento que obteve no fim dos anos 90, a arquitetura brasileira recuperou parte do interesse que despertava no público estrangeiro, na década de 40 e 60. E a obra de Mendes da Rocha é a legítima herdeira do legado histórico racionalista e como a sua atualização crítica no contexto das revisões pós-modernas. Ele foi responsável por estabelecer novos padrões fortes, tanto por aqui como também lá fora, sobretudo na América Latina. O arquiteto prioriza a arquitetura para todos como sua principal expressão na arquitetura. Criado após o período de impedimento na arquitetura, ele sempre projetou para todos. A sua representação institucional é capaz de alcançar todas as classes. Falando agora sobre a atuação no urbanismo. O lirismo de seu raciocínio se baseia na exploração da relação entre construção e a natureza, pois, para Mendes da Rocha, a primeira e primordial arquitetura é a geografia. A inteligência das intervenções dialoga com as possibilidades da paisagem, lidas de uma ótica infraestrutural. E são 4 fatores que podem ser apontados como determinantes na constituição desse modo de pensar. O primeiro refere-se à ideologia desenvolvimentista da Escola Paulista, que enxerga nas grandes obras de infraestrutura, como barragens, canais, estradas, portos, o vital avanço das forças produtivas da nação. A segunda é familiar, e deve-se à influência de seu pai, Paulo Mendes da Rocha, que era engenheiro encarregado de planejar o combate à seca no Nordeste, e responsável pela construção do açude de Cruzeta em 1918, no Rio Grande do Norte. A terceira relaciona-se com a influência da visão telúrica de Le Corbusier, que no livro Precisões sobre um Estado Presente da Arquitetura e do Urbanismo, de 1930, relata o impacto provocado pelo território americano em sua visão de mundo. E o quarto e mais recente consiste na leitura da liberdade irreverente e fenomenológica de propostas do arquiteto italiano Aldo Rossi, particularmente de seu Teatro do Mundo em Veneza, de 1979, uma construção flutuante que se move como a própria cidade de Veneza, cujo leito carroçável é feito de água. O estilo dele. O estilo de Paulo Mendes da Rocha é reconhecido por ter criado obras emblemáticas e belas, principalmente para a cidade de São Paulo. E ele é o maior símbolo da Escola Paulista, que empregava um tipo de produção racional e com formas plásticas arrojadas. Seu legado é marcado, sobretudo, pelo uso do concreto e do aço, uma característica marcante da arquitetura contemporânea, e em seu processo de formalização, não é o apuro no detalhe construtivo ou a expressividade plástica que comandam, mas sim a monumentalidade técnica. Não há a intermediação do capricho artesanal ou da composição em seu raciocínio, pois a relação entre técnica e pensamento é direta. Principais obras do arquiteto: Ginásio de Esportes do Clube Atlético Paulistano, projeto de 1958 a 1960. Está situado no bairro Jardim América, em São Paulo, e foi o seu primeiro projeto após sua formação. Influenciado pela arquitetura de Vila Nova Artigas, Paulo trabalha nesta obra com concreto armado aparente, estruturas racionais e grandes espaços abertos. Casa do Arquiteto, 1964. Fica localizado na região do Butantã, em São Paulo, e foi construído para a residência do próprio arquiteto. Este projeto apresenta um estudo de espaço bastante racional, envolvendo poucos pilares e onde as vigas mestras sustentam toda a construção, e as janelas são do tipo modular. Museu Brasileiro da Escultura, MUB, 1988. Fruto de um concurso público, o MUB, em São Paulo,
foi inaugurado 7 anos depois de projetado. Possui uma área de 7.000 metros quadrados e com uma impressionante viga de concreto com mais de 60 metros de comprimento, apoiada em pilares paredes, o projeto causa a ilusão de que a construção flutua. Pórtico da Praça do Patriarca, 1992. No centro de uma das praças mais antigas de São Paulo, um pórtico desenhado pelo arquiteto destaca-se por seu porte esbelto e monumental. A cobertura é um átrio metálico com 40 metros de vão, marcando os limites entre o Centro Velho e o Novo. Nossa obra escolhida foi o Cais das Artes, localizado em Vitória, capital do Espírito Santo, no Brasil, uma região litorânea. É importante ressaltar que no ano do projeto, entre 2007 e 2008, não só no ano como um pouco antes, o Estado, na verdade, estava passando por nova gestão governamental e incentivava bastante a questão da cultura. Inclusive, no ano do projeto foi criado até um Conselho Municipal de Cultura, que com certeza deve ter influenciado positivamente para a concepção desse projeto. Quanto à localização, ele está numa área, uma esplanada que fica em frente ao canal, né, ali então, tem uma vista para a ilha, toda a questão do mar. Quanto à volumetria do projeto, é uma volumetria, olhando de forma crua, uma volumetria simples, retangular, né, essa aqui é um pouco mais esbelta, essa volumetria comporta o teatro, e aí tem um anexo para comportar o restante do programa arquitetônico, e aqui seria o museu. Quanto ao conceito da obra, o Paulo Mendes, eles têm uma grande conexão com o entorno, né, não só nesse projeto, mas com em todos os outros. E nesse projeto, ele deu muita valorização para a paisagem, não só no sentido da locação da obra na paisagem, mas também a valorização da visualização dos usuários. Então, ele colocou amplas aberturas, que são esses recortes aqui, e o principal, elevou as volumetrias. Dessa forma, ele não bloqueava a vista dos usuários, tanto dos usuários que viriam para a obra, né, para visitação, para eventos culturais, tanto dos usuários do espaço urbano, que aqui seria uma praça pública. Aqui é a imputação. Quanto à estrutura, esses pilares aqui, que proporcionaram a elevação da volumetria, são o principal, sustentação, e aí nós temos adicional estrutura metálica, né, como um reforço. Quanto à importância do projeto, além de ser um local que concentraria uma grande possibilidade artística, né, visto que ele tem uma ampla capacidade de receber público, de receber espetáculo, o Paulo Mendes pensou também em relacionado ao lugar, que seria uma atração da cidade. As pessoas iriam lá não só para consumir a cultura, mas também conseguiria aproveitar a paisagem monumental. Bom, eu vou falar a respeito das curiosidades que a gente levantou a respeito desse projeto, que infelizmente até hoje ele não foi finalizado, ele acabou passando por processo judicial, e ele até então estava com uma previsão de retomada até junho deste ano de 2021. Só que ainda não se sabe ao certo se eles vão de fato retomar essa obra ou se vai adiar mais ainda. Por enquanto não tem ainda uma previsão concreta. E a primeira consultora, a qual ganhou a licitação para a construção, ela faliu. E aí, desde então, várias construtoras assumiram, e por fim o projeto foi embargado. A gente fez também análise crítica a respeito do projeto, e eu vou citar alguns tópicos sobre o que a gente levantou a respeito dele. Tem uma frase que o Paulo Mendes acaba utilizando no decor dele, inclusive, que é: a primeira e primordial arquitetura é a geografia. Bom, com uma proposta clara de conectar o contexto histórico e regional da cidade e o usuário. Ele possui uma volumetria que se expressa de forma leve, que apesar de seu tamanho monumental, o arquiteto ele conseguiu trazer leveza ao edifício, além de demonstrar essa preocupação com o usuário através da ideia de uma conexão visual com o entorno, gerada pela suspensão dos edifícios do solo e pela proposta do uso da edificação no cotidiano da cidade. A funcionalidade do cais. A ideia era configurar um espaço, um edifício, né, aberto ao público e com caráter cultural,
preparado para abrigar usos múltiplos nele. E a escolha dos materiais como o concreto e o aço, embora sejam materiais de fácil produção, em larga escala principalmente, para regiões litorâneas é necessário uma série de especificações técnicas, né? E porque ele há risco de corrosões e tudo mais. E essas especificações, elas podem acabar aumentando o custo da obra. Na sua concepção, na concepção do Paulo Mendes, o caso ele é um projeto bem estruturado. Só que devido ao seu porte e robustez de estrutura, tais fatores acabaram dificultando o andamento da obra. E como foi mencionado nas curiosidades, a obra ela não foi finalizada, demonstrando então que acaba existindo dois lados da moeda, né? Se por um lado a gente tem uma idealização de proposta extremamente rica, culturalmente e economicamente para a cidade, do outro a gente acaba tendo problemas como isolamento e ocupação indevida, causando insegurança para os que utilizam o entorno do prédio. E sem contar com problemas estruturais que o edifício desse porte, sem os devidos cuidados, ele pode estar gerando, podendo encarecer ainda mais o curso final dessa obra, né? E em entrevista, teve algumas entrevistas com o arquiteto, com Paulo Mendes, e em uma delas ele se pronuncia a respeito. Ele diz que é um trabalho que vai além da arquitetura, né? E são necessários bons gestores culturais e administrativos, criando uma programação voltada para educar a sociedade de maneira ampla. E para ele, é importante que dê continuidade a essa construção para poder tirar ela desse rótulo de inacabado.